Olá, boa noite para vocês que estão acompanhando aqui o meu vídeo aqui no canal. Bom, vamos trazer para você as informações do Santos Futebol Clube, que hoje encerrou a preparação hoje à tarde no CT Pelé. O time que já praticamente já está lá em São Paulo, já subiu a serra e está concentrado para o jogo de amanhã à tarde contra o Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena às 4 horas da tarde. Tassiano vira desfalque para enfrentar o Bragantino amanhã, tá? Isso mesmo. A informação que eu trago aqui é que o Tassiano vira desfalque para enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino. O meio atacante que teve um edema no músculo posterior da coxa direita e Gabriel Bontempo inicia a transição para o gramado e fica próximo de retorno. Ainda não vai ser dessa vez que ele vai retornar à equipe do Santos, o Gabriel Bontempo, tá? Mas a baixa é o Tassiano, que é mais um desfalque para o jogo de amanhã contra o Red Bull Bragantino, válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O meio atacante Tassiano, ele teve um edema, músculo posterior na coxa direita e está fora do jogo, está vetado, ou seja, fora do jogo amanhã contra o Red Bull Bragantino. Amanhã o jogo será às 4 horas da tarde, 16 horas no horário de Brasília, no estádio na Neoquímica Arena. E o Tassiano, que havia deixado o clássico contra o Corinthians na última quinta-feira com dores na coxa direita e exames posteriores confirmaram o edema. Então o Tassiano, devido assim, ter descoberto essa lesão, um edema muscular no adutor na coxa direita, então ele está fora do jogo de amanhã contra a equipe do Red Bull Bragantino, tá bom? Então, essa é a informação que eu trago para vocês. E também, ele é o quinto desfalque do Peixe para o duelo. Além dele, estão fora o meio atacante Neymar, os meias, o volante Gustavo Henrique e também Gabriel Bontempo, e além do atacante Tiquinho Soares. Tiquinho Soares, aliás, estuda uma possibilidade de uma rescisão contratual com o Santos, tá bom? Então, essa é a informação que eu trago aqui sobre o Tiquinho Soares, que pode estar perto de sair do Santos Futebol Clube. Não deu certo, né? Porque o Tiquinho Soares, ele recebe altos salários, porém dentro de campo não entregou o que poderia nesse tempo. Então eu acho muito difícil o jogador ficar no clube numa situação dessas. Bom, além, claro, dentre os 5 ausentes, quem está mais próximo do retorno é Gabriel Bontempo. Um jogador que tinha um edema no músculo no posterior da coxa esquerda iniciou neste sábado a transição física no gramado do CT Rei Pelé. A expectativa é que ele possa ficar à disposição em breve. Neymar segue se recuperando de uma artroscopia no joelho esquerdo, né? Ele fez uma artroscopia no joelho esquerdo, tá bom? E então realizada no fim de dezembro do ano passado, ou seja, a cirurgia ocorreu no dia 22 de dezembro, 3 dias antes do Natal. Então o jogador, o Neymar, ele fez a cirurgia do menisco do joelho, tá? No joelho esquerdo. Então, mas logo em breve, em fevereiro, ele estará de volta aos gramados, ao Neymar Júnior. O craque que ainda realiza trabalhos na academia e tem expectativa de voltar aos gramados no próximo mês. Foi o que eu acabei de falar, acabei de frisar agora aqui para vocês que o Neymar ele volta em fevereiro. Acredito que talvez na segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. Depois vamos trazer, claro, nos próximos dias vamos trazer os jogos do Campeonato Brasileiro e também a possibilidade dele voltar possivelmente na segunda rodada do Campeonato Brasileiro no jogo contra o São Paulo. Tá bom? O jogo será na Vila Belmiro. O Santos estreia fora de casa no dia 28 de janeiro agora, na semana que vem, contra a equipe da Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó. Por outro lado, o atacante Tiquinho Soares e o volante Gustavo Henrique seguem tratando de lesões musculares na fisioterapia. O atacante tem um edema na panturrilha esquerda. Contudo, o jogador pode rescindir o contrato com o Peixe nos próximos dias. O Coritiba tem interesse no atleta, né? O Coritiba que tem interesse do atacante Tiquinho Soares. Já o Gustavo Henrique, que sofreu uma lesão muscular no músculo adutor da coxa direita durante o treino nesta semana e ainda não tem previsão de retorno. Tá? Então, não tem ainda previsão exata de retorno do
volante meia Gustavo Henrique, que foi um dos destaques do time do Santos na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O elenco santista realizou o último treino antes do jogo contra o Red Bull Bragantino na tarde deste sábado no CT Rei Pelé. O técnico Juan Pablo Vojvoda comandou uma atividade tática, além de trabalhar bolas paradas e pode realizar mudanças na equipe. A comissão técnica tem uma preocupação em relação à parte física neste início de temporada, por conta da quantidade de jogos e o pouco tempo para treinos. Isso é normal, porque é natural das coisas, porque quando se trata de muitos jogos encarreados, pouco tempo para treinar também, isso aí pesa, de fato pesa bastante. Então eu acho que, na minha opinião, o Santos corre sérios riscos de perder jogadores nesse meio tempo, tanto em jogos do Campeonato Paulista, tanto também nos jogos do Campeonato Brasileiro, que vai começar cedo, né? Começa em janeiro agora o Campeonato Brasileiro, devido à Copa do Mundo, mudou o calendário, adiantou tudo, e esse Campeonato Paulista, aliás, será um campeonato curtíssimo, na primeira fase, cada time joga 8 partidas, e quem tiver uma pontuação melhor, um aproveitamento melhor nesses 8 jogos, se classificam, claro, se classificam 8, mas claro, os 4 melhores têm a grande vantagem de decidir em casa. Então, olha só, atletas como o goleiro Gabriel Brazão, o zagueiro Zé Ivaldo e Adonis Frias, volante William Arão e o meia Benjamin Roleiser foram titulares em todos os compromissos do Paulistão. Ou seja, são jogadores que, além de ter jogado todas essas partidas, ainda se continuarem jogando, pode correr riscos de sofrer lesões. Isso é normal, faz parte. Sempre ocorre lesões musculares devido a muitos jogos encarreados. Tá? Um provável Santos amanhã contra a equipe do Red Bull Bragantino: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo ou Luan Pérez, que pode entrar no lugar do Zé Ivaldo, e Vinícius Lira na lateral esquerda. Meio campo com William Arão ou João Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Menino, jogando com os 3 volantes, e Roleiser e também o Roleiser como um meia, né, central, Gabriel Barbosa, o Gabigol, e Barreal ou o Roleiser ou o Robinho Júnior pode ter a grande chance de começar a jogar neste jogo de amanhã à tarde, né, o jogo entre Santos e Red Bull Bragantino, tá bom? Então, uma grande possibilidade do Robinho Júnior começar jogando. Caso não jogue, poderá ser opção no segundo tempo. Então, o Roleiser, Gabriel Barbosa, o Gabigol e Barreal podem jogar juntos. O Roleiser, que joga mais para o lado esquerdo, enquanto o Barreal joga do lado direito. Então, vamos torcer para que o Santos consiga amanhã uma grande vitória, um jogo muito importante, um jogo difícil, porque vai enfrentar uma equipe que até agora parece que não sofreu gols nesse campeonato, né? Então, é um time que não sofreu gols até agora, o Red Bull Bragantino. Então, vai ser um jogo muito difícil, muito complicado. E o Santos impor o seu jogo, impor o seu ritmo de jogo, e o time conseguir superar a equipe do Bragantino, e claro, sendo superior durante todo o jogo, marcando a saída de bola, não perder a intensidade durante todo o jogo, o Santos tem grandes chances de conseguir sair com resultado positivo amanhã contra o Red Bull Bragantino. Então o Santos não pode bobear, o Santos tem que vencer, porque o time sofreu 2 tropeços que não poderia ter acontecido, né? Não poderia ter acontecido contra a Guarani, estava vencendo o jogo, poderia ter matado o jogo, e o time cedeu empate no final, e contra o Guarani. Contra o Corinthians, o time não jogou nada, foi pior do que jogou contra o Guarani. E no contra o Guarani, o time até que jogou até bem, jogou bem, mas contra o Corinthians não jogou nada. E foi salvo, estava perdendo por 1-0, o Corinthians poderia ter feito 2-3-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, o Santos péssimo também, do mesmo jeito. E o Corinthians, claro, o rival que tinha chances de poder até matar o jogo, só que o Santos levou sorte, parece que não era para o Santos perder esse jogo. E no lance de falta, que para mim foi falta, muitos corintianos estão reclamando,
torcedores lá, meus colegas corintianos falando que não foi falta, Corinthians foi roubado. Engraçado, né? O Corinthians já aconteceu vários apitos amigos, eles não falam nada, né? Mas tudo bem. Melhor nem entrar nessa questão. Mas foi falta, porque no lance de uma câmera mostra que não foi falta, e mostrando atrás, sim, claro, assim, visando a entrada da grande área onde ocorreu o lance da falta, dá para perceber que o Gustavo Henrique acerta a perna do Lautaro Dias. E foi, para mim, foi falta, na minha opinião, porque a partir do momento quando o jogador atinge a bola, mas ao mesmo tempo atinge a perna do jogador, é falta. Não tem dessa de falar, mas não foi falta, não foi falta. Porque quando o jogador também já atinge a perna do atleta, para mim eu vejo como falta. Então, não tem, acho que, reclamar em nada. Ontem, claro, o Felipe Camargo, hoje no De Olho no Peixe, dando os créditos ao Felipe Camargo, ele trouxe a informação hoje no De Olho no Peixe, que ontem não teve treino, teve um regenerativo ontem dos atletas que jogaram contra o Corinthians, só os reservas que treinaram no campo do CT Rei Pelé. Hoje, tanto o time reserva quanto o titular, treinaram normalmente, hoje à tarde no CT Rei Pelé, e onde que aí o Vojvoda já praticamente já sabe o time que já definiu o provável Santos que vai entrar dentro de campo amanhã, mas pode haver alguma alteração. Pode sair o Zé Ivaldo, entrar o Luan Pérez, e também pode sair o Ilharão, entrar o João Schmidt, que pode jogar de primeiro volante, que quem joga de primeiro volante é o Ilharão, mas o João Schmidt pode jogar, talvez, no lugar do Ilharão, caso o Vojvoda escolha ele, mas eu acho que o Ilharão será o titular. E também a dúvida no ataque fica entre Roleiser e Robinho Júnior. Por enquanto, ainda vamos aguardar horas antes do jogo, né? 1 hora antes do jogo, 1 hora e meia antes do jogo, já vamos saber o provável Santos definido para o jogo de logo mais às 4 horas da tarde contra o Red Bull Bragantino. Tá? Então o Santos precisa vencer, porque sabemos que o Santos não pode agora vacilar mais. Se o time quiser se classificar, tem que vencer amanhã a equipe de Bragança Paulista. Tá certo? Bom, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo, então vamos torcer para que o Santos consiga uma grande vitória e que consiga sair amanhã jogando na Neoquímica Arena, claro, como mandante, que o saia com a vitória amanhã contra a equipe do Red Bull Bragantino. Em relação aos ingressos, mais de 25 mil ingressos foram vendidos, tá bom? Amanhã, a expectativa de Neoquímica Arena lotada pode chegar entre 25 até 30 mil, mais de 30 mil torcedores lotando o estádio da Neoquímica Arena, o estádio da equipe do Corinthians, tá bom? Então amanhã vai ser um grande jogo, amanhã vai uma grande festa da torcida, mas vamos torcer para que o Santos faça sua parte dentro de campo e saia com um resultado positivo. É o que esperamos, e que, se Deus quiser, amanhã o Santos saindo com a vitória, amanhã não, mas já na segunda-feira, é claro, vou gravar um vídeo especial, claro, falando da vitória do Santos contra a equipe de Bragança Paulista, tá bom? E que vem a vitória amanhã do Santos Futebol Clube contra a equipe do Red Bull Bragantino. Jogo muito difícil, muito complicado, mas é isso aí, tá bom? E amanhã o Santos é vencer ou vencer, no alto pensamento, apesar do jogo ser extremamente muito difícil. Vai enfrentar um dos líderes do campeonato, um dos times que parece que não tomou gol até agora. Então amanhã que o Santos consiga superar um grande adversário, que é a equipe do Red Bull Bragantino. Tá certo? Bom, pessoal, vou me despedir de vocês. Eu volto na segunda-feira, se Deus quiser, com a vitória do Santos Futebol Clube contra a equipe do Red Bull Bragantino. Valeu? Valeu, galera. Então, até a próxima e até, se Deus quiser, que venha a vitória do Santos Futebol Clube amanhã contra a equipe de Bragança Paulista. Boa noite, um ótimo final de semana para vocês. E dali Santos, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Boa noite e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau.